todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui no Espaço do Evangelho, onde damos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, em Mediunidade e Evangelho no Café. E hoje, com muita alegria, muita satisfação, temos a presença do nosso querido Maher, que irá nos encantar. Mas para que nós possamos ouvir as palavras do Maher, vamos primeiro nos preparar. E é por isso que, nesse momento, eu convido a todos para elevarem os pensamentos, se desligarem de todos os problemas, para que todos nós possamos voltar a nossa atenção, a nossa mente, no nosso estudo da noite de hoje. Vamos cumprimentando e nos unindo aos nossos mentores, ao mentor desse nosso trabalho, Mediunidade, Evangelho no Café, ao mentor do Espaço do Evangelho e toda a espiritualidade que conosco está aqui semanalmente, nos amparando, nos ajudando, nos intuindo, para que possamos assimilar todos os ensinamentos contidos nesse livro. E assim, com muito amor, com muito carinho, de mãos dadas, vamos até a presença de Ismael, o anjo guardião do nosso Brasil, agradecendo a ele por todo o empenho com nossa nação e conosco também, pedindo que nos acompanhe até a presença da nossa querida mãe, a quem dizemos, querida mãezinha, envolva-nos com a sua luz, com a sua paz, com a sua mansidão, ilumine as nossas mentes e os nossos corações para o nosso estudo da noite de hoje. E acompanhe-nos, mãe, até a presença do nosso querido, amado irmão, Mestre Jesus. Querido Mestre, é em seu nome que estamos aqui, tentando cada dia mais entender os seus ensinamentos, para poder termos oportunidade de conseguir colocá-los em prática nas nossas vidas. Pedimos a Ti, Mestre amado, que nos acompanhe até a presença do Pai da vida, a quem agradecemos por todas as oportunidades que nos dá, e principalmente por essa, de estarmos aqui mais uma vez reunidos nesse nosso estudo sobre o Livro dos Médiuns. Se conosco, Senhor, e dê-nos permissão para iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Maher, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. E amigos queridos, muito agradecido pelo singelo convite, na felicidade de recentemente ter podido estar pessoalmente com vocês, o qual me qualificou a ter esse lindo broche que eu faço questão de demonstrar, que representa não somente o espaço do Evangelho, mas o afeto e o carinho que essa gente tem comigo. E se tem uma coisa que toca minha alma é afeto e carinho, porque é isso que eu desejo que nós, enquanto almas e espíritos, possamos ter com todas as pessoas que a gente cruzar pela nossa vida, todas, né? Chegamos agora a 8 bilhões de espíritos encarnados, né? Que delícia estarmos aqui com 8 bilhões e com um número que me chama a atenção de sermos 1,6 apenas por cento da população que se 0,16 sendo espíritas, né, dentro desses 8 bilhões. Me chama muita atenção e já vai a primeira pergunta para a gente pensar. Se a doutrina dos espíritos, e é uma doutrina que traz justamente esse intercâmbio lindíssimo entre encarnados e desencarnados, onde foi que nós nos perdemos na nossa missão para a gente, de repente, só ter essa pequena fração que professa o Espiritismo? Queria que vocês me ajudassem a pensar num plano de ação para a gente poder divulgar isso mais pelo mundo. E aí vocês me convidam para falar deste lindo capítulo 19, que fala sobre o papel do médium, né? Um pouco essa, e em especial o item 225, que é justamente uma dissertação de um espírito sobre o papel de um médium, né? E aí, eu acho incrível como os espíritos se comunicavam com Kardec, porque eles sempre usavam palavras que eram maravilhosas, que ele começa dizendo assim, mas qualquer que seja a natureza, você pode ser
mecânico, semimecânico, escrevente, semimecânico, você pode ser intuitivo, né. Eh, ele vai mostrando pra gente de que eles esses espíritos, né, se comunicam com os espíritos encarnados do mesmo jeito, pela irradiação do nosso pensamento. Bom, então, se é pela irradiação do nosso pensamento, a gente não precisa criar tanta alegoria, tanta técnica, tanta forma, mas a gente deveria desenvolver a sabedoria de uma escuta mental. No entanto, nos tornamos excessivamente materialistas, excessivamente focados no pensamento, e quando vem a irradiação da mensagem, a gente começa a criar o quê? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que não é? Será que é? Será que eu estou sentindo, não é? Então, será que a gente não exagerou na alegoria e simplesmente não deixou acontecer naturalmente, né? Apesar disso parecer uma música, mas é verdade, talvez o bom médium é aquele que deixa acontecer naturalmente. Então é fantástico. Então eles falam pra gente, né, que todos os espíritos, eles acabam percebendo esse pensamento que a gente quer transmitir. Então, isso é o suficiente para que isso crie uma faculdade e uma conexão. Quer dizer, veja você, o que que a gente precisaria, e aí vai minha segunda pergunta. Será que então eu precisaria ser um médium? Imagina que eu sou alguém que vou numa casa espírita, e aí eu me dedico, estudo a obra de Kardec inteira. Será que isso, somente isso, me gabaritaria para ser um bom médium? Isso é uma pergunta para a gente pensar, né? E ao mesmo tempo que eu faço essa pergunta, eu quero dizer que é algo interessante que ele traz assim, porque eles falam assim: qualquer médium encarnado que vai servir pra gente, né, a questão de serve não no sentido negativo, né, eh, ele tá mais apto mesmo para essa compreensão, né. E por que que então e eu acho que esse é um trecho que, eh, eu me chamou muita atenção, porque é um trecho muito específico que ele fala assim, eu vou ler aqui, porque eu acho que vale a pena ler. Ele fala assim: "Nesse caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir, olha só, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outro encarnado, se bem não o compreenda, do que? Do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, se fosse forçado a servir-nos dele. Porquanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer." Então, aqui tem algo importante, né, eu até anotei isso, porque eu acho que isso é importante para a gente pensar, o que é que eles estão dizendo para a gente, né. Ou seja, é como se quando você pega alguém que fala a mesma língua que alguém, é mais ou menos a história do Maher que fala inglês perto de um nativo de inglês. Nossa, que diferença de um nativo de inglês falando para um nativo de inglês. É é impressionante como quando eu recebo a mensagem em árabe, como ela é fluida, como ela é tranquila, porque é a minha língua materna, o meu cérebro flui, e aí a tradução vem com amor, com com carinho. E é por isso que eu tenho que estudar a língua portuguesa ou qualquer outra língua para poder ser um bom médium, para poder fazer isso da melhor forma possível. Então, o que que eles esperam da gente? Que a gente tenha conhecimentos o mais vastos possível, o mais a mais ampla janela de conhecimento. Por quê?
porque a gente tem o conhecimento que a gente traz de outras vidas, que na verdade é a única coisa que a gente leva, e olha a quantidade de tempo que a gente dedica a bens materiais, à nossa casa, ao carro, à fortuna, mas não leva, isso a traça corrói, a ferrugem rói, mas este conhecimento, né, que eu trago de outras vidas, vai fazer o quê? Vai fazer com que, dentro do meu conhecimento, esse fenômeno de comunicação acaba sendo muito mais tranquilo, muito mais fluido, né. Ou seja, quanto mais conhecimento então, veja você, imagina que o médium vai trazer um conhecimento importante para aquela reunião ou para aquela população sobre Kant. Imagina que porque a gente pensa na mediunidade só no centro espírita, mas você pode estar dando uma aula de filosofia e você é medianeiro para trazer os aspectos da inteligência e da percepção de Kant ou de outros filósofos sobre a espiritualidade. Eu me lembro, eu dando uma aula para psicólogos e eu fui falar de Jung. E, ao meu ver, o Jung é quem mais trouxe a espiritualidade para a psicologia. E aí era incrível como eu ter estudado a dissertação de doutorado dele, a tese de doutorado, eu ter estudado o livro dele, fez com que eu estava falando coisas que eram uau! Eu estou até arrepiado aqui falando com vocês, porque a memória vem à tona de eu dizer: "Mas esse recurso eu tenho, mas tem mais coisas me ajudando". Então, naquele momento, eu estava sendo médium para pessoas que sequer acreditam em Deus, mas eu estava sendo médium de uma ponta, de uma fagulha do que é o espiritismo. O espiritismo está sendo, ao meu ver, e olha, com um devido amor aqui, e fica já antes do que eu vou dizer o meu pedido de retratação, caso alguém se ofenda, acabou sendo sequestrado pelas casas espíritas que criam o exclusivismo do uso da mediunidade somente na casa espírita. Imaginem que numa oportunidade da gente levar esperança, da gente levar amor para as pessoas, seja num bairro pobre, seja para aqueles que estão lutando em guerra. Eu não posso evocar meu anjo guardião pedindo clemência e lucidez para poder levar para as pessoas. Me sinto triste quando eu vejo de que há uma repreendida por evocar os bons espíritos e evocar os bons espíritos para que naquele momento, que talvez seja único na história, que nós possamos fazer uma mudança naquela violência, naquela ignorância, naquela falta de conhecimento. Se continuarmos confinados aos centros espíritas, não levaremos esta bondade do Pai Maior, da compreensão do Espiritismo na sua acepção maior, que é o amor por meio de espíritos que estão nos servindo para ajudar. Desculpem a emoção. Então, quanto mais conhecimento, né, melhor vai ser. No entanto, a misericórdia deles é tamanha que, tendo alguém disposto a servir, eles farão isso. Mesmo eu sendo este ser humano ignorante, eles vão me ditar palavra a palavra, vão me dizer como que desenha a palavra, né. Se for em árabe, eu vou ter que desenhar mesmo, porque a gente escreve desenhado. E você vê que eu já comecei a escrever desse lado, né, que meu cérebro está acostumado. Ele vai ditar para mim, e ele vai dar a mensagem que precisa ser dada. Porém, o que que a gente quer? A gente precisa ter panoramas diversos. E ele cita isso aqui, com lentes matizadas, verdes, brancas, azuis, embora os panoramas ou os objetos observados sejam opostos e independentes em absolutos uns dos outros, não deixam por isso de afetar uma tonalidade que provém das cores das lentes. Olha que lindo, que poético que é isso. Então,
O pior é que a gente vai ficando exclusivista no conhecimento, a gente estuda pouco, nós temos mais ou menos 500 religiões no mundo, né? Em torno de 2 bilhões, 2 bilhões de cristãos, 2 bilhões de muçulmanos, temos 1 bilhão de hinduístas. É verdade que essas pessoas também não estão com a sua mediunidade ali sendo trabalhada? Então, é algo para a gente pensar. Então, para ser médium, na verdade, basta ter o quê? Desejo, necessidade, vontade. E o convite é para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento, que a gente tenha um pouco mais de sabedoria. Por quê? Porque a gente facilita o trabalho dos espíritos que querem transmitir a mensagem. Então, se eu me dedicar a ler qualquer filósofo, se eu me dedicar a ler e estudar profundamente a obra de Dulce, se eu me dedicar e ler a obra de Sigmund Freud, se eu ler a obra de Einstein, isto vai ajudar? Vai, porque a mediunidade não está somente no plano de nos orientar apenas para o desenvolvimento espiritual no sentido religioso. Não, ela está para nos ajudar a frear guerras, a não fazer separativismo, a nos ajudar a ouvir como é que os muçulmanos pensam, como é que os budistas, os hinduístas pensam, e que são seres humanos e que precisam de ajuda, né? Então, o que a gente precisa entender que se precisar usar de médiuns pouco adiantados, isso pode dar um pouco mais de trabalho, mas não deixa de dar trabalho, não deixa de acontecer. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na terceira pergunta. Será que nós aceitaríamos ter apoio mediúnico de médiuns comparados mais ou menos como aqueles que Jesus escolheu para ser os seus discípulos? Será que a gente deixaria que eles pudessem, com aquela convivência que Jesus, a gente sabe como eram os discípulos, né? Vamos lembrar quem era Maria, quem era Lídice, quem era Mateus, quem era Simão, né? Vamos lembrar da história deles. Será que hoje em dia nós aceitaríamos essas pessoas para o trabalho mediúnico? Porque quando Jesus falou, vocês vão e vão curar e vão fazer o que precisa ser feito, deu desespero neles, né? Eles disseram, o quê? Nós vamos fazer isso? Ele falou, claro que vocês podem fazer. Inclusive podem fazer melhor do que eu faço, né? Porque essa é a beleza da mediunidade, é quando você faz aquilo que Francisco de Assis sacou. Porque Francisco de Assis se conectou com a mediunidade quando ele virou e falou assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Percebe? Eu nem sei se eu tenho essa paz toda, mas me faça instrumento da vossa paz. Mas onde houver ódio, que eu leve o amor. Como? Com essa conexão, não é só com o conhecimento que eu tenho. Eu também preciso, né, da ajuda deles, né? Então, o interessante é que quando a gente lê no livro, e ele fala assim, que ele fala assim, olha, a gente escolhe pessoas com maior conhecimento, porque a gente prefere, para divulgar o espiritismo, para o desenvolvimento das faculdades e tudo mais, né? Mas porque facilita, né? E eu acho que tem um item que ele fala assim, olha só, de preferência a gente se dirige para divulgar para o desenvolvimento mediúnico, né? Então ele fala assim: as classes cultas e instruídas, embora sejam nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. Olha que interessante que ele traz para a gente.
E assim como deixamos hoje os espíritos galhofeiros e pouco adiantados, o exercício das comunicações tangíveis, de pancada, de transporte, assim como homens pouco sérios que preferem espetáculos dos fenômenos que lhes afetam os olhos e ouvidos. Então ele faz uma coisa, porque muita gente, a gente ainda vai atrás do espiritismo, mas não voa nenhuma cadeira, né, gente? Ninguém está batendo na porta, não está acontecendo nada. Porque primeiro porque a gente tem essa curiosidade e a nossa fé ainda é uma fé muito que precisa estar com a visão material. E é engraçado, porque a gente também foi criando uma mediunidade extremamente culta, e aí a gente vai na casa espírita quase que se sentindo o senhor do saber, e perdemos a humildade, porque eu tenho 30 anos de espiritismo, mas moralmente eu preciso de 300 encarnações para melhorar um passo, né? Quer dizer, porque só de eu dizer isso já demonstra em mim uma dificuldade de compreensão de que apenas estou indo para frente. Então, ir para frente, que é evoluir, que é aprimorar, que é compreender que muitas vezes aquele que tem muita eloquência, muito conhecimento, não está a serviço da mediunidade com o mesmo amor e dedicação do que aquele bom e simples homem que não tem conhecimento, mas tem uma sabedoria profunda. Se a gente pensar de que a Umbanda é uma dissidência do espiritismo, porque de repente não havia espaço para que eventualmente alguém pudesse estar recebendo como médium um preto velho, misinfinho ou qualquer um, e isso gerou um problema. Imagina que nós tivemos que ainda temos que superar este preconceito, né? Ou receber um indígena. Por quê? Porque, mas ele desencarnou, ele não é mais. Mas ele se apresenta desse jeito, e talvez ele se apresenta desse jeito justamente para vencermos os nossos preconceitos, o nosso apartheid, a nossa misoginia. Tudo isso são exercícios que eles estão dando para a gente. Quando eu recebi da Silvana esse capítulo, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso me conter, porque eu não consigo parar de falar. Esse capítulo, ele mexe com a minha alma, assim, porque ele, juro por Deus, ele populariza, ele verticaliza, ele humaniza a mediunidade. Ele tira aquela coisa do estandarte de ser protagônico, né? Então, e eu acho que vale a pena a gente, eu não quero ocupar o tempo, porque eu quero que as colegas participem e a gente possa conversar muito sobre isso, mas e aqui tem um atrás do outro, mas acho que vale muito a pena, e eu separei assim, que é a última nota de Erasto e Timóteo, né? Ele fala assim: essa análise do papel dos médiuns, dos processos pelos quais os espíritos se comunicam, é tão clara quanto lógica. Então, quando eu comecei dizendo que era fácil, extremamente fácil, dela decorre como princípio que o espírito aure, não as suas ideias, porém os materiais daquele que ele necessita para quê? Para exprimi-las no cérebro do médium, e que quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. E aqui vem minha última pergunta. É verdade que então alguém que não é letrado no mundo acadêmico tem um cérebro empobrecido? Ou será que essa pessoa que não é tão letrada pode ter um vasto conhecimento sem necessariamente ser acadêmico? E dele os bons espíritos poderem se aproveitar para trazer as melhores perguntas, melhores comunicações. Então, quando o espírito se exprime num idioma familiar ao médium, foi o que eu acabei de dizer para vocês, encontra nesse inteiramente formadas as palavras necessárias ao revestimento da ideia. Às vezes até peço, eu digo, dá para vir um tradutor? Porque fica tão mais fácil. Se o faz numa língua estranha ao médium, né, não encontra nessas as palavras, mas apenas as letras. Por isso é que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer,
letra a letra, tal como quem quisesse fazer que escrevesse alemão a uma pessoa que não tem esse idioma. Imagina eu desencarnado, vou lá com a Sandra, eu digo, Sandra, e a Sandra é encarnada, fala assim, Sandra, vou passar para você aqui e começo a digitar em árabe. Ela vai fazer um esforço, a Sandra que é dedicada, vai fazer um esforço enorme para fazer, e ela vai fazer. Mas você praticamente tem que pegar lá na mão dela para desenhar letra a letra. Mas se eu falar na língua de origem dela, isso vai ser muito mais tranquilo. Agora, olha só, vamos pensar que o médium é analfabeto. Isto é Erasto, né? Nem mesmo as Então ele fala assim, vamos imaginar que o médium é analfabeto. Nem mesmo as letras fornece ao espírito. Preciso se torna a de conduzi-la à mão, como se faz numa criança que começa a aprender. Ainda maior a dificuldade de vencer, encontrei o espírito. Mas não deixa de acontecer. A diferença é que vai acontecer, só que é isso mesmo, alguém tem que. Porque alguém teve que ter paciência comigo para me ensinar a língua portuguesa. Não foi fácil, eu não saí falando português do dia para a noite. Para chegar nesse português, teve muitos médiums me ajudando, inclusive médiums encarnados, para poder ter paciência comigo, né? Então, e aí ele termina, ele fala assim: esses fenômenos, pois, são possíveis e há deles numerosos exemplos. Compreende-se, no entanto, que a semelhante maneira de proceder pouco apropriada se mostra para comunicações extensas e rápidas, e que os espíritos hão de preferir instrumentos de manejos mais fáceis. Ou como eles dizem, os médiuns bem aparelhados do ponto de vista deles. Então, o problema é que a gente passou a achar que então só pode ser médium quem tem 10 anos de formação. E médium está o tempo inteiro acontecendo, fazendo o que precisa ser feito. No entanto, os espíritos também vão entender a dificuldade do Maher e vão apoiá-lo para chegar lá. E levaram, meus amigos e minhas amigas aqui queridas, levaram quase 20 anos para eu perder sotaque. Mas ninguém desistiu de mim durante os 20 anos para eu perder o sotaque. Estavam de mãos dadas comigo. Então eu pergunto: será que não valeria a pena a gente desmistificar a ideia do perfeccionismo para a mediunidade e a gente abrir um espaço de maior amorosidade para que essa bendita mensagem de amor se espalhe pelo mundo, por todos os cantos do mundo? Eu espero que vocês me ajudem a pensar essa temática de hoje aqui com vocês. Estou aqui à disposição também. Vou começar do Só começo, levanta a então. mão, pode falar. Pois, desculpa, eu sou meio indisciplinado, então, mas já sabe, me perdoa. Ó, é o seguinte, quando se fala que 0,16% da humanidade que é espírita, Isso. Dos 8 então, bilhões. aí eu me baseando no Jorge Elahat, né, ele estava dizendo que muitos de nós estamos sendo preparados para em futuras encarnações propagar o espiritismo, não como espírita, você nascer muçulmano, judeu, católico em outras partes. Até ele brincou, eu quero nascer na Palestina, né? Uma de... aí você vai ser o guia espiritual dele, a brincadeira. Com E, prazer. e aí, acho que foi o Divaldo, ou não, o Divaldo ou Haroldo Dutra Dias, falando que na espiritualidade está sendo preparado, vão aproveitar toda a estrutura da Igreja Católica, também do judaísmo, para implantar o verdadeiro evangelho, né? São dados esses. E para que eles se aproveitem, né, toda aquela estrutura e não jogar fora, né? E acho que foi Kardec que disse que não é o espiritismo vai ser o futuro, mas sim
o kardecismo, o espiritismo vai ser o futuro das religiões. Não é o espiritismo vai ser o futuro, ele será o futuro das religiões, que dá a entender que as religiões vão adotar também essas, com o tempo, adotar essas nossas teses, né? Então, agora é isso que eu tenho que dizer. E Flávio, eu acho que tem um sentido interessante, porque quando eu trago o número, não é para verdade a gente fazer uma comparação de quem tem mais e tem menos, porque essa seria uma visão vertical. Mas é interessante como a gente acabou ficando muito preso e não divulgando mais, porque a gente criou tanta regra para poder desenvolver a mediunidade e não e a gente não socializou a mediunidade, porque eu vejo isso, você sabe, né, que eu tenho minha origem muçulmana e eu vejo tantas comunicações lindas acontecendo, tantos médiuns muçulmanos e tudo mais, trazendo palavras de amor, de esperança, porque a mediunidade está acontecendo, independente disso. E eu falo que eu tenho gratidão a Deus ter me dado o dom da visão, porque é tão bonito ver a aproximação do médium e dizer assim, que coisa boa, tá lá, isso está acontecendo. E é isso mesmo, ele está falando na língua dele, e é alguém que já viveu nesse lugar, ele era um sheik, né? Então quando você falou assim, é isso, daqui a pouco, Flávio, pode ser que eu também seja seu mentor ou você seja o meu mentor. E em outra, e talvez a gente hinduísta, e talvez a gente de pele vermelha, e talvez a gente indo para outros lugares, né? Então eu acho que é, é espalhar mais a ideia do espiritismo não somente como uma doutrina religiosa, mas como uma faculdade inerente ao ser humano. É da natureza. A mediunidade é um dos sentidos que a gente deveria divulgar. Obrigado pelas suas palavras, viu, Flávio? Eu que agradeço a sua explicação aí. Vamos falar da sua primeira pergunta, Maher, que você colocou ali, né? Se a doutrina dos espíritos é intercâmbio entre encarnados e desencarnados, aonde nós nos perdemos nessa tarefa, né? Eu acho que onde a gente sempre se perde em todas as tarefas, né? Na nossa vaidade, no nosso orgulho, porque por que a gente tem a necessidade de nomear e classificar tudo? A doutrina dos espíritos, eu sou o espírito, só pode ser médium quem é assim ou quem é assado. Vamos lá, você falou que médium está sendo preparado, só que se a mediunidade acontece a todo momento na nossa vida, a gente pode não entender e não considerar isso a nossa faculdade. Mas desde que a gente encarnou, a gente está sendo preparado para sermos médiums, para o que a gente veio aqui fazer. Que nome eu vou dar, se eu vou permitir, se eu não vou permitir, é outra questão. Mas é tudo uma questão de como a gente entende, né? O que a gente julga que é ou que não é. É doutrina dos espíritos, e todos somos espíritos, não importa em que classificação nós estejamos, religiosa, onde eu nasci, qual a cor da minha pele, dos meus olhos, eu sou um espírito, ou encarnado ou desencarnado. É esse intercâmbio que tem que acontecer. E como você falou, a gente vê inúmeras vezes. Se a gente está numa igreja católica, você está vendo ali que é uma questão de mediunidade que está acontecendo naquele momento, um intercâmbio, está recebendo auxílio, está passando a mensagem. A grande questão é nós sermos abertos, humildes, para que a gente possa passar essa mensagem sem interferir. Porque o nosso capítulo é o papel do médium, né, na comunicação. Então, qual que é o nosso papel? Deixa fluir. Coloca a sua boa vontade, não importa que nome tem, aonde está, segue num bom caminho e deixa acontecer. Não interfira. Complementando isso que a Vanessa está falando na sua pergunta, eu acredito muito que muitas vezes nós nos perdemos quando nós não entendemos que essa é uma tarefa de amor. Essa é uma tarefa essencialmente, tudo isso que vocês disseram, tudo isso que a Vanessa falou, essa tarefa é para levar o amor.
primeiro lugar para nós mesmos. Então, talvez nós nos perdemos porque não entendemos qual é a função da tarefa, porque acima de tudo isso é intercâmbio, mas é intercâmbio porque os espíritos nos amam, os desencarnados nos amam tanto que quiseram fazer essa relação para nos auxiliar a nos elevarmos, porque eles não estão aqui para fazer o processo de evolução. Então, para um pouquinho, volta aí tudo. Agora, eu preciso compreender o que eu falei, porque exatamente isso, porque a dimensão da mediunidade, ela é vista, como você disse, com exclusivismo por alguns. E quando você citou número, eu entendi que somos tão poucos e tão arrogantes e nada amorosos, por isso que tomamos para nós como se fosse uma tarefa do espírita, no quanto que a mediunidade é para qualquer espírito, como disse a Vanessa. Então, perdemos a nossa tarefa porque perdemos a amplitude do que ela significa. Porque nós somos médiums de Jesus, não é? Nós somos médiums para Jesus. Servimos a esse Espírito que esteve mostrando para nós e continua mostrando que é possível evoluir. Que eu resumiria isso, né? Jesus mostrou que é possível, que ele veio fazer o exemplo de vida e de amor, que se nós seguirmos, nós também evoluiremos. E aí eu acho tão interessante que numa aula de filosofia, a nossa facilitadora falou assim, gente, progresso e evolução não é a mesma coisa. Progresso e evolução não é a mesma coisa. E nós temos que parar para pensar mesmo. Evolução é nós nos ascendermos a planos mais elevados. É nós trabalharmos em nós mesmos, em nossa essência. E qual é o caminho, se não o amor? Não tem. Sabe, foi tão bonito que a frase lá que me mandaram no domingo, não importa a pergunta, a resposta sempre vai ser amor. Bert Hellinger falando. Não importa qual é a pergunta, a resposta sempre será amor. Então, eu gostaria de frisar esse lado. Porque aí você está dizendo, e eu acho que nós nos perdemos e nos apequenamos. Porque quando você falou em números, eu não entendi, a não ser isso, pegar a exclusividade num número tão pequeno, intelectualizado, esquecendo do amor. Porque para ser espírita tem que ser intelectualizado, é isso que você está chamando a atenção, não é? Então, eu gostaria de ainda, né, que a gente pudesse aprofundar isso, porque isso é muito... Tem muita coisa no que você falou, Maher. Não é uma pergunta... Aprendeu com a Sandra, né? Fazer as perguntinhas bem capciosa, né? Ai, respira fundo. Bom, Marre, eu não faço pergunta capciosa, não. Mas eu vou falar uma coisa que eu entendi aqui, que me veio de tudo isso que você perguntou. Você começou dizendo que tudo é simples, natural. E é isso que eu acho. Tudo é muito simples e natural. Todos somos médiuns. Não precisamos estar em nenhuma casa espírita. Quem de nós, assim, de repente, está conversando com uma pessoa no dia a dia da vida e, de repente, a pessoa está com um problema e vem para você tudo que você tem que falar para a pessoa. Eu não estou desenvolvendo a minha mediunidade nesse momento. Eu não estou aplicando aquilo que é meu normalmente. Então, assim, eu penso que aonde nós nos perdemos, que você está falando, é justamente nisso que eles mesmos falaram. Que as pessoas vão se... Primeiro, que nós começamos... Aí vou falar um pouquinho assim, não vou nem falar muito, mas porque é a minha vida, vai? Mas, assim, me encantou a doutrina espírita, porque ela me esclareceu, ela me consolou, ela me mostrou, me ampliou o meu entendimento, então me encantou. Mas me encantou e eu tento fazer a minha parte. Mas acontece que quando a pessoa se encanta, geralmente a pessoa também se envaidece. Então, aí eu vou estudar, vou ser médium só na casa espírita, né? Porque nós encontramos muitas pessoas que falam lindo, maravilhoso, e que lá fora não fazem nada disso na vida, então é uma coisa
aí está perdido, porque quando ele falou aqui, ele mesmo falou, você repetiu, eu também tinha marcado que classes esclarecidas, né, que somos nós que estudamos, que vamos numa casa espírita, estudamos, embora esses são os mais incrédulos, rebeldes e destituídos da moralidade. Então, eu acho que o que entrava o ser humano para desenvolver é a nossa moralidade. Entende? Isso atrapalha muito o desenvolvimento que nós poderíamos dar. Então, eu acho que todos nós somos médiums, mas a pessoa pensa... Eu gostei muito quando você falou de desmistificar a casa espírita, que ela está assim... Como é que você usou uma palavra de... roubando, né? A doutrina só para ela. Se Quando apropriando. todos... Se apropriando, quando todos somos médios. Quando qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode usar desse dom natural. Por isso que não importa, ele fala tão claro aqui nesse capítulo, e tão lindo para nós, que é óbvio que ele vai, para passar uma mensagem, pegar aquele que tem o melhor instrumento, não é mesmo? Aquele que tem mais conhecimentos, mas ele deixa bem claro, eu vou pegar os seus conhecimentos dessa vida com de outras vidas, e você nem vai saber que eu estou juntando tudo. Ou eu vou pegar as suas moedas e vou colocar de outro jeito e você nem vai perceber que eu mexi nas suas moedas. Não é mesmo? Foi isso que ele falou aqui. Então, assim, nós somos instrumentos e eles podem utilizar de nós. Então, é óbvio que, como você falou, instrução é maravilhoso e necessário para nós. Né? Porque quanto mais nós nos instruirmos, mais nós poderemos atuar na nossa vida, em favor da nossa vida e da vida de todos, que esse é um dos objetivos nossos, né? Fazer o melhor para nós e para todos aqueles que conosco convivem nesse planeta, essa evolução desse nosso planeta, mundo, nosso planeta. Mas, assim, quando eu estudo, mas independe se nessa encarnação eu vim como uma pessoa menos letrada. Muitas vezes para que eu possa mesmo até controlar um pouco a minha vaidade, sabe? A minha empáfia de que eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu tenho condições de ajudar. E aí você pergunta se... Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas eu escrevi assim, ó. Será que aceitaríamos ter apoio mediúnico de médiuns como os discípulos de Jesus? Meu Deus, qualquer médium assim subiria a Torre Eiffel e gritaria lá de cima, assim, trabalho com o discípulo de Jesus. Olha a vaidade, entende? Eu acho, se é o que eu entendi, a sua pergunta, eu acho que aceitaria pela vaidade. Não se tem condições, não ia nem parar para pensar, porque ele diz aqui, ó, é incrédulo, rebelde e destituído de moralidade. Então, talvez aceitaria por isso. Não pela responsabilidade ou pela tarefa que eles executaram, tão bem executada. É. Então, E é legal, Sandra, desculpe aqui só uma parte, é porque provavelmente, socialmente, eles eram os renegados, eles eram os excluídos. É importante saber de que é curioso o Pai Maior enviar um missionário como Jesus, sendo um periférico, um pobre, um excluído, né? Ele era alguém muito... Nazaré Nostra é uma cidade que ninguém olharia muito assim, né? Como assim? Até hoje não falo assim, de onde você é Nostra? O Nostra é esse povinho que não estuda, analfabeto, né? Era um povo analfabeto. E aí você vai vendo como é a mediunidade que prepara aquele menino analfabeto, sem escolaridade, para poder sentar com os fariseus e estar a serviço do Pai. É belíssimo. E aí ele escolhe todos aqueles que eram excluídos da sociedade. E que hoje a gente aceitaria, porque eles são os discípulos dele. Mas se eles fossem do dia a dia, será que a gente aceitaria? Era essa a pergunta. então, e é isso mesmo que você falando aí na sua primeira pergunta. Por que nós nos perdemos? Porque nós até hoje não aprendemos nada. Nós até hoje estamos dando valor para aquele que tem dinheiro, para aquele que tem instrução,
para aquele mais categorizado. E quando na realidade existem N pessoas, milhões de pessoas, que têm muito mais condições de auxiliar do que uma pessoa letrada. Não aqui também falando, como você disse, não vamos criar polêmica nessa história, né? Mas o que eu quero falar é isso. O que você está dizendo, realmente, eles eram os excluídos, né? Porque Jesus poderia até ter convidado as pessoas no Sinédrio, mas eles eram os excluídos, e nós continuamos ainda até hoje na mesma toada, Cristo. Nós até hoje não estamos dando o devido valor à nossa vida como espíritos. Eu falo por mim, tá, gente? Pelo amor de Deus, estou falando por ninguém aqui. Estou falando por mim. Nós ainda, como espíritos, ainda não conseguimos atuar como espírito que somos. Ainda a matéria é muito forte na vida. Eu preciso, pelo menos, parar para pensar, opa, sou espírito. Entendeu? Então, eu acho que aqui que nós estamos nos perdendo um pouco e não estamos, assim, conseguindo desenvolver tanto a doutrina espírita. Mas você... Fazer uma... Posso? Desculpa. Só complementar só uma coisinha. Mas uma coisa é verdade, né, Mari? Todos nós aprendemos pelo sofrimento e cada dia mais as pessoas estão indo através do conhecimento e se transformando, um pouquinho que seja, as coisas vão melhorar e um dia nós vamos realmente ter esse intercâmbio ainda maior. Desculpa, Vanessa. Não, é que eu não sou uma boa cozinheira, mas me veio à mente um paralelo para a gente pensar, porque ele nos diz que a gente tem que se ver como espíritos, e essa questão do nosso conhecimento é o nosso cabedal, o nosso currículo, que eu tenho, como o Marre falou, em todas as minhas vivências, a minha sabedoria do que eu já vivi, já experienciei, e mais do que eu tenho hoje. Então, sabe aquele cozinheiro que tem ali todos os condimentos? Né? Eu pego, coloco tudo ali, sai, eu não cozinho, eu faço comida. Quem cozinha vai escolher os melhores ingredientes, as combinações melhores, vai tratar da melhor forma para aquele prato ser o melhor que ele pode. Então, a espiritualidade tem que fazer esse trabalho conosco, de tentar buscar em nós coisas que nós nem sabemos que temos, que nem estão aprimoradas, mas é o que mais se aproxima dele conseguir fazer aquele prato maravilhoso sair. Então, muitas vezes, é o que ele fala, não adianta ter todo esse conhecimento, mas ter a soberba, ter todo o orgulho, eu preciso de alguém aberto, alguém que se coloque disponível e que me deixe utilizar isso aí, que me permita usá-lo como um intermediário. Então, muitas vezes, como que eles vão passar para nós um amor incondicional se a gente não tem nem ideia do que é um puro amor simples? Então, ele tem que usar o que eu tenho que relaciona com o amor para tentar fazer com que a mensagem chegue ao mais próximo que a gente consiga captar do que é esse amor incondicional. Então, assim, não adianta você ter estudo de tudo, você ter intelectualidade, você ter cultura, se você não tem o sentimento, né? A sabedoria, a vivência, você fica sem aqueles temperos ideais ali para fazer um bom prato. E detalhe, Vanessa, é que aquele cozinheiro fez o prato com os melhores ingredientes e você pode não gostar e pegar o seu que você preparou com amor e gostar. Essa é a beleza da diversidade, só para acrescentar antes da Ana falar. Só queria lembrar que a Vanessa acabou respondendo a segunda pergunta, né? Que o Marre pergunta se a nossa dedicação à leitura, né, da codificação nos capacitaria. De forma alguma, nós não estaríamos capacitados apenas através do conhecimento, né? Só através da vivência, que foi o que a Vanessa colocou. E nós ainda não aprendemos isso, como a Sandra mesmo lembrou aí. Nós estamos ainda rodando sobre nós mesmos, querendo buscar
algumas soluções miraculosas, e não é de forma alguma. E uma outra coisa que nós achamos interessante, que realmente nós queremos manter a mediunidade dentro do meio espírita. Mas a mediunidade, ela está aí atuante em qualquer lugar. Basta que nós respeitemos e entendemos isso. Porque muitas vezes a pessoa recebe no meio da rua alguém que chega para ela e fala, ela nunca viu a pessoa, mas a pessoa chega e fala para ela uma determinada coisa que deixa ela estarrecida. Eu não conheço essa pessoa, como é que ela podia falar isso para mim? São situações como essas que surgem no dia a dia e que talvez venham para chamar a atenção daquele que recebeu a mensagem, que recebeu o recado. É que nós estamos ainda muito envolvidos com a matéria e nos esquecemos de olhar esse lado, não é? Nosso lado de espírito imortal. Então, fica muito difícil realmente quando nós queremos pegar um livrinho, colocar embaixo do braço e dizer, não, eu estudei, pronto, estou capacitada. E aí vamos, de repente, para uma reunião mediúnica e não sentimos nada. Por que que nós não sentimos nada? Porque não nos preparamos. Não nos preparamos espiritualmente. Não nos ligamos realmente ao amor. Porque a mediunidade é a expansão do amor, né? Nós precisamos realmente entender e vivenciar isso. Um outro aspecto no que você colocou aí, Mária, naquilo que a Sandra estava falando, se hoje nós tivéssemos pessoas iguais aos discípulos, não precisaria ser iguais aos discípulos. Já frequentei várias casas espíritas em que as pessoas, por terem dificuldades, não podem participar das tarefas ou não podem se responsabilizar por tarefas. Nós podemos citar o exemplo aqui no Espaço do Evangelho, que foi uma surpresa, e não tem. Se algum dos médiuns que trabalhar falar que não foi surpresa, está mentindo. A presença dos surdos. Nós não sabíamos que nós podíamos ajudá-los. Nós não sabíamos. Nós não tínhamos a mínima ideia. E hoje eles fazem tarefas. Eles não têm formação. Hoje eles fazem preces, eles fazem avisos, eles fazem vibrações, eles participam ativamente, porque eles têm a intérprete, no caso, que agora é a Carla e o André, tem dois, em que eles interpretam para nós entendermos o que eles estão, então, dizendo. É um exemplo simples, mas nós costumamos pensar que só quem tem curso pode fazer uma oração, e não é verdade. Porque daí a Ana tocou no ponto, tem que sentir. E aí, muitas vezes, as casas do trabalho mediúnico quer um formato específico, e se não for naquele formato específico, saiu fora, tá errado. Opa, peraí, como assim? Eu queria entender isso. Aonde foi que nós erramos e que tem que ser, se não for A, se não for B, C, eu não posso ir para Z. E se eu preciso ir para Z já direto? Eu faço o quê? Eu digo, não, para aí, espírito, para aí, que agora não pode. Não, essa comunicação não pode. Esse jeito não pode, porque tem que esperar o dia certo e a hora certa. Tem que esperar quando tiver formado para. Então, aqui, eu gostaria muito de chamar a atenção. Nós não aceitamos pessoas para trabalho mediúnico quando elas são simples, e aí a palavra é simples. Ou elas não encaixam, porque nós não nos encaixamos, porque nós não somos cristãos. Porque quando eu sou cristão verdadeiramente, eu acolho a tudo e a todos, independente do credo, independente daquilo que a Vanessa falou, da cor, do sexo, de tudo mais. Então, eu não estou me acolhendo e não estou sendo cristã, certo? Essa é a minha visão. Daí eu vou dizer que nem o Maher diz bonitinho, já me perdoem aqueles que se sentirem atingidos, ofendidos, etc. e tal.
Não tenho que pedir perdão para ninguém. Por quê? Porque eu estou falando aquilo que eu vivo. Eu não estou querendo que as pessoas vivam o que eu vivo. Porque já é difícil viver o que eu vivo. Não é assim para vocês? Desculpa, mas é assim. É difícil, é difícil. Ainda bem que não tem cópia de Silvana, porque uma só já é um problema. Imagina duas, três. Então, assim, é difícil para nós aceitarmos porque nós ainda não nos aceitamos. Acho que essa é a toada. A partir do momento que nós nos aceitamos com todas as qualidades e todos os defeitos, porque nós estamos a caminho, no caminho, caminhando. Essa é a bênção. Lá, em outros tempos, nós nem pensávamos sobre tudo isso, nem tinha mexido no nosso coração, na nossa mente, pelo menos agora está mexendo. E você Então, sabe, Silvana, pode falar. se me permite uma parte, acho que talvez isso explique em parte a minha paixão por Jesus. Eu não posso nem falar desse moço. Assim, toda vez que eu vejo, eu tenho uma conexão muito com a festa de núpcias, né? Porque eu sempre vejo Jesus dançando, que eu não consigo ver Jesus não dançando. Porque ele é árabe, como é que um árabe não dança? Não tem como, não existe essa possibilidade. Mas sabe por que que eu me ligo com ele? Porque nos relatos que eu estudei, e é uma delícia estudar na origem da língua, a quantidade que os apóstolos escorregaram é fora do comum. A história não conta os escorregões. Mas nunca ele virou e falou assim: sabe, Sandra, vai ficar de castigo 3 dias para prender ali no cantinho, no joelho, em cima do milho. Ele ia lá e dizia: "Vamos de novo, e vamos de novo". Quer dizer, os erros eram sempre a impulsão para "vamos de novo", né. Quando Maria de Madalena, vários momentos ela tinha desistido. "Eu não sou nem honrosa para estar com esse homem". A dificuldade, Silvana, do que você falou, não era nem dele em aceitá-la, era ela em não se achar merecedora em estar em companhia de uma pessoa daquele jeito. Ele dizia: "Não, vem cá, vamos de novo, vamos tentar". Então, para mim, assim, esse falar do papel do médium, e é por isso que eu me emociono tanto, porque eu acho que você tem uma oportunidade num momento em que ser instrumento do bem, e você vai deixar de adiar aquele momento que talvez nunca mais se repita. Quer ver bons médiums? Vai ver o trabalho que me honra muito poder ajudar toda vez que eu posso a turma do CVV, que tem aquele momento único que demove alguém de ir embora. É um momento único que ele tem uma palavra, mas muitos me dizem assim, muitos do que a gente tem nos nossos encontros, ele fala assim: "Eu não sei de onde veio eu falar aquilo", né. Então imagina, eu falei para o Flávio que eu amava o óculos dele e amava o olhar dele, só que eu nem estava vendo ele. E ele diz: "Como que você sabe que eu estou de óculos e como você sabe do meu olhar?". E aquilo demovê-lo e ela continuar podendo dar mais uma chance de vida. Então, a né, diz o poeta: "O artista tem que ir aonde o povo está". Por isso que o médium tem que cantar a qualquer hora, em qualquer lugar, gente. Tem que estar. E graças a Deus que tem as benditas casas espíritas que nos capacitam, mas por favor, não faça um curso de 7 anos. Faça um curso pela eternidade. Eu parei eu parei de marcar quando eu li um dia eu marquei 30, aí a minha esposa falou: "Que é isso, amor?" Eu falei: "Ah, já é 30 vezes que eu estou lendo o livro dos Médiuns". Falou: "Por que que você anota isso?" Eu falei: "Nem sei por que que eu anoto". E aí eu parei de anotar, nem eu sabia por que que eu anotava. Toda vez que eu li um livro, eu li um livro novo. Toda vez que eu li o livro, eu li um livro novo. Então, você não precisa ter uma formação de 7 anos, ou de 8 anos, ou de 10 anos. Você precisa ter uma formação para o resto da vida, que você muda, né. E à medida que você muda, você lê diferente, os espíritos te intuem para ler com outro olhar, né. Eu e a Sandra hoje marcamos o mesmo espaço, tivemos a conexão com o mesmo lugar, com a mesma palavra. É isso, porque a gente tem que continuar lendo, né. Obrigado, gente. Desculpa, eu me perco aqui, me emociono, não paro de falar. Eu acho que isso explica a desmistificação que você fala da ideia de perfectibilidade, o que você mesmo acabou de dizer.
Eu vou estudar para a vida toda porque eu estou me estudando. Eu vou estudar para a vida toda porque eu estou me estudando. Então, existe aquele médium letrado que vai ser mais fácil para o espírito comunicante. Existe aquele espírito ainda inculto, ou aquele médium escondido, né? Porque eu posso dizer, por exemplo, que um médico veio agora como um xamã, veio como um preto velho, veio como uma benzedeira, né? Ali escondido, a grandiosidade daquele espírito está ali na memória dele, está gravado na consciência dele, mas ele não se mostra em tudo, e a espiritualidade vai poder aproveitar. Vide exemplo, Chico Xavier não era um homem com grande formação acadêmica, mas que a espiritualidade vai passar através dele, porque ele era um caminho puro para passar, muitas obras que nem ele mesmo entendia, e inclusive os médicos da Terra questionando coisas que não haviam sido descobertas ainda no planeta Terra. Então, nós temos vários exemplos, e aí você coloca, eu falei a benzedeira, o benzedor. São pessoas de uma extrema simplicidade, mas que têm uma grandiosidade espiritual gigante. Então, desmistificar a ideia de perfectibilidade da mediunidade, antes de mais nada, é tirar ela. Como é que é? A Revolução Francesa tentou, por um lado, derrubar o trono e o altar, não é? A Revolução Francesa. Como é que a gente poderia dizer que talvez agora que você pediu, né? Ajudem-me, né, Maher? Você pediu a fazer um plano de como fazer isso. Talvez nós tenhamos que derrubar um pouco da intelectualidade. Esse é o caminho. É dizer assim, olha, eu continuo estudando e não eu sei, porque eu tenho ouvido pessoas dizendo, e é muito triste contar isso, tá? Eu tenho ouvido que muitas pessoas que estavam expositores de evangelho ou de doutrina, que estão saindo fora porque não são aceitos, porque são corrigidos na frente dos alunos. Você não faz isso com ninguém, tem que ter respeito. Você chama no particular depois e diz, olha, você passou uma informação e ela não está muito correta. Vamos rever onde foi que você pegou, qual a fonte, vamos estudar de novo? Não, mas aí assim, olha, não é isso que ela está falando. E é triste você escutar isso. Por quê? Porque é mais um servidor do Cristo que fica triste, aborrecido, chateado, porque nós estamos bastante humanos, por causa desta coisa da intelectualidade demais. Então, o Maher falou, não vamos fazer cursos de 7 anos. Gente, aqui no Espaço do Evangelho tem curso que está indo muito longe, então. Não, estou brincando, Maher. Estudo é isso aqui, é nós podermos nos debruçar sobre uma ideia, falar sobre ela e depois pensar assim, e não é que eu já tinha lido isso aqui a última vez em 2009, Maher? Ó, Silvana anota. A última vez que eu li esse item foi em 2009, tá vendo? E aí eu penso assim, não, mas você sempre diz que mexeram com as letras. Sim, porque nós não somos o mesmo que leu lá no passado. Nós já somos outro ser. Essa é a ideia da evolução. Outro ser está lendo. Então, eu gostei muito dessa tua pergunta, mas também acho que tem mais coisas para se pensar em termos de como desmistificar. É isso. Vamos ter que achar uma outra hora aí para a gente continuar falando disso, né? Não tem fim esse tema. Porque a Muito gente tem bom. que estar aberto a refletir novamente, né? Essa Sim. questão de desmistificar, eu acho que tem até esse fato do preconceito. O espírito comunicante está se apresentando como uma benzedeiro, como um preto velho, como um índio. Ele está se apresentando. Quantas vidas ele teve? Quantas vivências ele teve? Será que ele não está se apresentando justamente para ver se ele não vai sofrer um preconceito ou para ver se ele vai ser aceito? Se eu não der esse nome, você vai conceber a minha mensagem, vai achar boa, mas se eu falar que eu sou um índio, você vai falar que é mensagem. Uma mensagem de índio? Não quero mensagem de índio. Por quê? O índio não vai ter uma boa mensagem? Então, são essas questões da gente saber que estamos nessa situação, estamos encarnados.
Estamos Vanessa, Silvana, Maher, Sandra, nós não somos. Hoje sim, pode ter sido índio, podemos ter sido general, podemos ter sido tantas coisas. Aproveita a nossa melhor vivência, o nosso melhor conhecimento. Às vezes eu posso me apresentar da vivência que mais me marcou. Por isso que eu me apresento com essa vivência, porque foi ali onde eu despertei, onde eu aprendi, onde eu cresci. Então, com essa minha vivência, esse meu sentimento, que eu consigo ser mais verdadeiro, mais honesto. Então, por que tem que dar nome aos bois, né? Vai fazer diferença na mensagem, na comunicação? Então, com certeza, tem muita coisa para pensar, lógico, né? Satisfeito, senhor Maher? Olha, eu acho assim, a satisfação tá porque a gente conseguiu repensar, sair da zona de conforto, pensar um pouco mais, ampliar, ouvir vocês. Eu anotei tudo aqui porque isso vai me fazer estudar um pouquinho mais, buscar esse conhecimento. E eu quero também fazer uma honra, assim, ao Espiritismo, em especial em 1989, quando eu passava ali no Campo Belo, tinha uma porta aberta e uma árvore me chamou a atenção e eu entrei lá e sentei do lado dela. E foi quando eu conheci aquela seara bendita que, mesmo sabendo que eu era muçulmano, nunca me julgaram. E, segundo alguns amigos, eu sou o primeiro espírita muçulmano que se tem notícia, mas tem muitos espíritas muçulmanos. Só alguém não precisa dar esse nome, tá cheio deles, né? Então, que delícia a gente poder entender um pouco também que o Flávio trouxe, né? Haverá o dia em que o espiritismo será parte, ele não precisa, o espiritismo não tem vaidade de ser protagônico, mas ele será parte de qualquer profecia e de qualquer festa mesmo que você quiser dizer, como diz a Ivete, né? A festa no gueto pode vir, pode chegar. O espiritismo tem um pouco essa onda. Aqui tem gente de toda cor, tem raça de toda fé, pode ter pagode, rock and roll, samba e candomblé, porque a gente vai respeitar e vai entender que este é o jeito destes médiuns de se comunicarem, uns através do rock and roll, outros através do pagode e outros até do candomblé. Qual é o problema? O problema está em que, se eu falasse, como diz Paulo, a língua dos homens e a língua dos anjos, que não adianta nada se não tiver amor. Então, gratidão pelo convite, muito agradecido por essa linda noite aí com vocês e maravilhosa manhã por aqui do outro lado do mundo. Nós estamos mediunicamente conectados o tempo todo. Muito obrigado. Ana, pode encerrar para nós, por favor? Então, vamos nesse momento, agradecendo ao Maher por essas lições maravilhosas que nos clareou, que encheu o nosso coração, nos dando realmente material muito rico para a nossa reflexão. Vamos também agradecer aos mentores responsáveis por esse nosso estudo do Livro dos Médiuns. Vamos agradecer a Ismael, esse anjo, que nos estimula a crescer, a estudar e principalmente vivenciar aquilo que estamos estudando e aprendendo, para que possamos reter realmente através da vivência. Vamos agradecer a Maria, nossa mãezinha, a Jesus, nosso mestre, nosso norte, nosso guia, e a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que nos abençoe e assista, que cada um de nós possamos, durante esta semana, nos adequarmos às nossas tarefas, imbuídos de amor, de esperança e de otimismo. E que possamos realmente estar aqui para mais um estudo do Mediunidade e Evangelho no Café na próxima terça-feira. Graças a Deus.